Alô, amigos do Facebook, amigos, amigas, estamos aqui, 60 minutos começando a partir de agora, nesse dia 31 de maio, finzinho de maio. Estou aqui produzindo e apresentando as notícias do dia para você que acompanha também pelo Face e aqui na Cidadania FM 104.9, tá bom? Titonelli está lá nos ajudando e a gente começa a partir de agora com a transmissão das notícias do dia. São exatamente 13 horas e 8 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. Também no Facebook, também na internet, www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos Radiosnet e TuneIn. Tudo isso para você acompanhar o som e também o vídeo aqui do estúdios da Cidadania FM. As notícias que são importantes no seu dia a dia a partir de agora, aqui na Cidadania. Boa tarde a todos. Vamos aos destaques da edição de hoje. Às 13 horas e 9 minutos estaremos falando das notícias locais, regionais e também das notícias do Brasil e do mundo, em parceria com a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estaremos dando uma olhadinha nos blogs informativos aqui da cidade. Também nos jornais impressos, como o Jornal Estado de São Paulo, site UOL e também outros sites informativos. Estaremos falando da saga de Temer. Temer está pedindo ao STF para não responder aquele áudio dos 500 mil reais, 200 mil, aliás, 2 milhões de reais, parcelados em 4 vezes. Também JBS pode pagar multa bilionária. Me lembra da Suzane Richthofen? O irmão dela foi encontrado na Cracolândia. Veja só que tragédia familiar. Mataram o pai e a mãe, uma está presa e o rapaz drogado na Cracolândia. Também estaremos falando da previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. E muito mais informações a partir de agora. Cidadania FM, 60 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. Abração, Giba. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 11 minutos. Esta é a Cidadania, Jornal 60 minutos. Mandando um abraço ao pessoal do Face que aniversaria hoje. A Fiamma Oliveira, a Cristiane Ferrante Fusco também aniversaria hoje. O Kleber Eduardo Siamês, Wagner Lee Rodrigues, também o Júnior Dallas, é isso? Juliana Garcia, Orlando Cortez, deve ser a escola, né? E também o Pablo Chiari Alves Araújo. Parabéns aos amigos aniversariantes. Daqui a pouquinho eu mando um abraço aí também para quem está na nossa lista de agenda da Cidadania FM. A gatinha perdida continua perdida. A gatinha adulta rajada, clara, peito branco, que está doente, em tratamento, com dificuldade para andar, desapareceu lá do bairro Água Branca. Mais uma vez estamos divulgando aí, quem achar tem gratificação, inclusive, no 99774-1016, 998-35947. Vou repetir, 998-93-59-47, para ficar mais fácil aí para memorizar. Aos amigos, portanto, já estão acessando a nossa página do Face. Um abraço para todos eles. O Cláudio Paulo Cizeno, como sempre, está na audiência aí da Cidadania FM. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas últimas postagens do Face que nós fizemos. E lembrando que a UDI Ressonância Magnética está conosco, lá na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Atendimento particular e convênio, e o laudo sai em até 2 horas.
Um abraço para o Dr. Ronaldo Abdala e toda a sua equipe. NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 24 horas 99761 1501. E o Nelson está sempre disposto a atender você com toda a cortesia e presteza. Opa, saiu uma propaganda bonita, hein? Cortesia e presteza. Chaveiro tem que ter presteza, né? É como médico, né, Tonelli? Tem que estar sempre. Ligou, estamos aí. O Marquinhos já acessou nossa página, o Cláudio Paulucci também, José Francisco Gomes Filho, a Priscila Rocha e o Fábio Borges, a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, lá de José Bonifácio, sempre acessando a nossa página. Um abraço a todos, amigos, e podem compartilhar aí que a gente agradece. Eu postei agora de manhã no Face, na minha página, um abraço também para o Anne Soji. Obrigado aí pela audiência e pelo acesso à nossa página. Eu postei uma foto com o Eduardo Cunha, viu, Tonelli? Não sei se você viu no Face, cheio de deputado em volta. E a pessoa que postou isso, postou também um leite, né, algum alimento assim, e em volta um monte de rato acessando o alimento. E pergunta qual é o jogo dos 7 erros, o que está diferente de uma foto da outra, né? Alguém escreveu assim, porque o instinto dos ratos, animais, né, é para se alimentar só, né? E os outros é para fazer maldade, né? Tá aí, ó, é o que o pessoal está falando nessa... dizendo que os ratos de cima, que são os ratos verdadeiros, estão sem papéis nas mãos, disse o João Diniz Ramos. É verdade, é uma diferença sem sombra de dúvida. Postamos também a nossa fala lá na Câmara, está aí postado, e uma imagem que viralizou na internet de um bebê recém-nascido, já como se estivesse andando. É uma coisa que a gente, como pediatra, sempre percebe, tem o reflexo da marcha no recém-nascido. Dá a impressão que está andando a criança. É um vídeo bem interessante. E essa matéria aqui, falando das relações de Aécio Neves com a família Perrella, dizendo que a empresa fantasma de Perrella que lavava dinheiro sujo de Aécio, escrito pelo Joaquim de Carvalho. Está no Diário do Centro do Mundo, matéria interessante, mostrando a preocupação que quase o Brasil cai nas mãos de uma pessoa como o Aécio. É bom a gente falar isso. As pessoas que usaram aquela camiseta amarela, eu votei no Aécio na época do impeachment da Dilma, tá aí, quase que se torna presidente do Brasil, por questão de 3 milhões de votos, né? O Aécio Neves, com esse currículo que é realmente preocupante. As relações de proximidade e de negócios mesmo com o Perrella, que está muito claro que é o dono daquele helicóptero chamado Helicoca. Ele foi inocentado, na verdade, pela Polícia Mineira, pela Polícia lá do Espírito Santo. E será que realmente merecia essa não condenação quando pegaram aquele helicóptero com quase 500 quilos de cocaína? Só o piloto é que foi, na verdade, condenado, né? Nem sei se está preso, até precisa dar uma olhadinha, já faz 2 ou 3 anos. Esse helicóptero passou aqui por Avaré, deu um pouso aqui, depois lá em Cláudio, depois no Espírito Santo, e ali foi pego com 450 quilos de cocaína, o que realmente não é pouco. E também acharam cocaína em 2009 na fazenda do atual senador do PSDB, Aloysio, né? E também ele não tinha culpa, disse o delegado na época, que era trajeto lá em São José do Rio Preto de droga, mas tinha 19 quilos de pasta de cocaína na fazenda do atual senador. Ele não era senador na época, estava no governo de José Serra lá em 2009. Mas a polícia lá apressadamente disse, não, o doutor Aloysio não tem culpa. Então ele ficou com essa informação, não tinha culpa, segundo a polícia. E ontem nós já tivemos um bom número de postagens. Pela primeira vez, o pessoal que faz aqui o Conversa Formal, o Anderson Paiva e o Daniel Trevisan, e nós até sugerimos que eles também transmitissem pelo Facebook, um programa muito interessante, 5 horas da tarde, toda terça-feira, que eles debatem temas locais, nacionais. É um programa com os professores do Instituto Federal de São Paulo, né, Escola Técnica Federal, e deu boa audiência aí esse programa também no Face. São 13 horas e 17 minutos. Vamos fazer a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Previsão do clima, segundo o Clima Tempo.
Vamos primeiro perguntar ao meu amigo, que é o considerado homem do tempo. Chove ou não chove, Tonelli? Tem uns pingos? Opa, você andou lendo a previsão, então. 4 milímetros de chuva a previsão para hoje. Nesse momento, 23 graus aqui no Largo São Benedito. Previsão, portanto, de 4 milímetros, pouca chuva hoje. Umidade relativa do ar entre 68% e 99%. E 6h49 o horário que nasceu o nascer do sol, e o pôr do sol às 17h38. 24 de máxima temperatura hoje e de mínima 14 graus. Eu tinha uma piadinha antiga, viu, Tonelli, negócio de previsão do clima, que chegaram para o índio e perguntaram, lá no meio da Amazonas, perguntaram, vai chover? Ele olhou assim para o céu e falou, não vai chover, ou falou, vai chover, né? Mas como é que o senhor sabe? Porque eu vi a previsão na Rádio Nacional. É mais ou menos assim o nosso homem do tempo aí. Hoje com a internet, sem dúvida, facilita essa previsão com muito mais facilidade. Deixa eu abrir aqui a Avaré Urgente. O Avaré Urgente, que é o blog do Marcelinho, com notícias aqui da cidade, a estância turística de Avaré. É um assunto que lá na Câmara ontem deu bastante comentário, bastante bochicho. O diretor da Câmara deixa o cargo após 12 anos. O Cristiano, o doutor Cristiano, ele já estava na Câmara há 18 anos, na verdade, que como diretor, 12 anos. Então, passou praticamente 3 mandatos, né? 3 vezes 4, 12 anos de diretor da Câmara. E segundo informações, o advogado Cristiano Augusto Porto Ferreira deixou o cargo de diretor da Câmara Municipal, função que ele ocupava há cerca de 12 anos. O jornal apurou que o advogado, após gozar um período de férias, teria entregue sua carta de demissão ao presidente da Casa de Leis, vereador Toninho da Lorça, e o parlamentar teria aceito o pedido. A comarca não informou quem ocuparia a função do diretor do Legislativo, porém a expectativa é que um servidor em cargo em comissão deva assumir o cargo. O que existe, o Toninho da Lorça está querendo que algumas dos funcionários que são concursados assumam temporariamente essa função. Não sei se vai conseguir, porque existe uma certa... ficou um certo mal-estar, na verdade, entre os funcionários com a demissão do Cristiano, que era bastante querido lá pelos funcionários e pelas funcionárias. Havia, naturalmente, algumas divergências, mas na maioria gostavam muito. A gente também tinha um bom relacionamento com o Cristiano, ele sempre muito pronto, com muita presteza, atendia a gente, todos os vereadores, e também procurava, dentro da possibilidade, resolver questões de projetos, de requerimentos, de indicações. E é uma perda sensível, eu acho, para a Câmara, mas como é um cargo comissionado, houve de certa forma, uma ruptura da confiança do presidente da Casa, que é o Toninho da Lorça, com relação à atuação do Cristiano. E após uma conversa, da qual eu não participei apenas da reunião posterior com os servidores e alguns vereadores, nós estávamos lá, então houve um entendimento entre o Toninho e também o Cristiano, no sentido de ele pedir exoneração. Mas a relação de confiança entre um e outro, por um motivo ou outro, corretamente ou não corretamente, acabou sendo rompida. Como é um cargo comissionado de confiança, houve o interesse por parte da mesa, especialmente do presidente da Câmara, que responde ao Tribunal de Contas por eventuais ilícitos. basicamente o presidente que responde, é um cargo de maior visualização, vamos dizer assim, mas é um cargo com maior responsabilidade, porque a pessoa responde no cargo de presidente com o próprio patrimônio dele, inclusive se houver algum erro, alguma ilegalidade. O Tribunal de Contas pega muito no pé mesmo dos presidentes de Câmara. Então houve esse entendimento e até a realização de um concurso, vai ter um concurso para a definição destas e outras funções, e dessa maneira o Cristiano deixa a Câmara após todo esse período. Então a gente manda um abraço para o Cristiano, que a gente tem uma relação bastante boa, né? A gente atende a criançada, inclusive aí as 2 filhas do Cristiano no consultório, lá sempre está lá, e a gente tem um respeito pelo trabalho que ele desempenhou na Câmara Municipal.
São exatamente 13 horas e 23 minutos. Um pouquinho mais de informação aqui do jornal, do blog informativo. Moradores vivem com risco de desabamento no bairro do Camargo. É um assunto que foi bastante comentado na sessão de segunda-feira. O Barreto esteve lá visitando 3 residências. Outros vereadores, Jairinho também comentou, outros vereadores comentaram, todos nós. Nós fizemos até uma sugestão para que a prefeitura estudasse a possibilidade de uma iniciativa que algumas prefeituras estão fazendo, como Salvador, de uma manta de cimento para evitar desmoronamento. Então é uma sugestão que nós demos, que depende naturalmente de uma análise mais qualificada, mais técnica, para ver se seria aplicável lá no Camargo. E a foto que é postada aí pelo jornal é realmente uma foto muito preocupante. O próprio Barreto disse que uma das casas tem sério risco de desabamento, então a prefeitura tem que tomar as devidas providências. A encosta que pode desabar fica no fundo das casas desses moradores. Para prevenir deslizamentos, alguns improvisaram cercas de madeiras e construíram até muros. Outros plantaram diferentes tipos de árvores para que as raízes tornem o solo mais firme. As chuvas constantes que caíram sobre a cidade nas últimas semanas agravou o problema. A queda de um muro de arrimo atingiu a casa de Luiz Pedroso. Disse ele que no momento a esposa e filha estavam em casa, mas graças a Deus não estavam no quarto, que foi o cômodo atingido. Mas o susto foi grande. Vivemos aqui com medo, pois do nada pode ocorrer uma coisa dessa natureza. O caso foi destaque na sessão de Câmara. O cabo Sérgio exibiu em plenário um vídeo enviado pelo morador. Nas imagens é possível ver o volume de terra que veio abaixo e grandes placas de concreto misturadas à lama. Houve muita sorte, na verdade. E outros casos estão sendo relatados nessa matéria, mostrando que é uma coisa a ser resolvida com muita brevidade, para ontem, como diria na prática, né? Realmente uma preocupação, porque a qualquer momento pode chover. Hoje não há previsão de chuva forte, mas se chover como choveu num determinado domingo, há 15 ou 20 dias atrás, há sério risco para essas famílias. E realmente, quando foi construído o CA-CDHU, eu me lembro muito bem que a gente passou lá, eu fui lá fazer uma visita. No comecinho da construção das casas, me chamou a atenção essas curvas de nível, esses barrancos, esses aterramentos e a fragilidade desses aterramentos. Muito me espanta que a CDHU, na época, não tenha levado isso em consideração, e a própria fiscalização da prefeitura passou em brancas nuvens esses anos todos aí. Agora as consequências têm que ser tomadas, as medidas têm que ser tomadas, porque as consequências podem ser trágicas se essas medidas não forem tomadas. 3 cidades da região recebem Cine-Teatro Móvel. É o projeto Estrada Fora. Apresentará a programação em cidades como Itaporanga, Taquarituba e Itaí. Lei Rouanet está aí apoiando esse projeto, né, que é bastante interessante. Pena que não vem para Avaré. Está nessas cidades mais essa turnê cultural aí. Um abraço para Edilson Pereira, que está acessando a nossa página. Eu vou também acessar aqui e compartilhar a nossa página com a página da Rádio Cidadania FM, para a gente ampliar aí a nossa penetração exatamente na internet. São 13h26 minutos, direto de Brasília, EBC, mostrando um bloco de informações do Nacional Informa e mostrando aí o acordo de leniência da JBS. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Controladora da JBS fecha acordo de leniência com multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Atentado em zona de embaixadas de Cabul mata 80 pessoas e deixa 350 feridas. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A controladora da JBS fechou acordo de leniência com multa de mais de 10 bilhões de reais. Nós vamos falar agora
com Priscila Mazenotti, que nos traz os detalhes ao vivo. Bom dia, Priscila. Oi, Zé Carlos, bom dia. A JIF, controladora da JBS, fechou esse acordo de leniência com o Ministério Público e vai pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais de multa para a assinatura do acordo, que é uma espécie de delação premiada para empresas. O valor será pago em 25 anos e representa o maior para esse tipo de acordo no mundo. A projeção é que o total a ser pago alcance cerca de 20 bilhões de reais, porque a correção será feita pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Os pagamentos serão feitos exclusivamente pela holding controladora e vão começar a ser feitos em dezembro de 2017. Esse total estipulado na negociação representa 5,62% do faturamento livre de impostos registrado pelas empresas do grupo em 2016. Em termos absolutos, é mais do que a soma do que vai ser pago pela Odebrecht, a Braskem, Andrade Gutierrez e a Camargo Correia, também em acordos de leniência. Ao vivo de Brasília, a Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila. Pelo menos 80 pessoas morreram e 350 ficaram feridas no atentado com carro-bomba ocorrido hoje em uma área de alta segurança de Cabul, capital do Afeganistão, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do governo. A explosão destruiu vidros e arrancou portas a centenas de metros de distância. Dada a violência do ataque, o número de vítimas não para de aumentar. O governante apela à população para doar sangue. O plenário do Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Michel Temer relativo à lei que previa a redistribuição da arrecadação do imposto sobre serviços para o local de consumo do serviço. Apesar de concordarem com a derrubada do veto, partidos de oposição chegaram a fazer obstrução da votação, mas desistiram da tática. A derrubada era uma das principais demandas da Marcha dos Municípios deste ano, que há 2 semanas reuniu milhares de pessoas em Brasília. Os deputados rejeitaram o veto por 371 votos a 6 e os senadores por 49 votos a 1. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Um abraço para o Antônio Clínica Carlos de Vacinação, Rodrigues. Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 31 minutos, essa é Cidadania FM 104.9, também pela internet www.radiocidadania.com.br, também pelos aplicativos Radiosnet e TuneIn. Você pode acessar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, toda hora, qualquer hora, 24 horas, a Cidadania FM. Conosco também a UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, lá no quarteirão da Santa Casa, 37323264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E também NT Chaveiros, o Nelson e sua equipe atende 24 horas, 997-61-1501. Também o 3732-1779. Estava dando uma olhadinha nos blogs informativos aqui da cidade. E até antes disso, eu queria só fazer uma solicitação. Nós estamos pedindo o envio aqui para a rádio, quem tiver jornal aí, jornal velho, jornal usado, trazer aqui para a rádio Cidadania, se possível, para a gente destinar para a entidade filantrópica que necessita de jornais. Tá ok? Mas na verdade é uma entidade para proteção de animais que necessita da utilização desses jornais. E o jornal A Bigorna está trazendo aqui uma notícia que eu não li nos jornais impressos. Delegado que abriu o caso Teori Zavascki foi morto a tiros em casa noturna de Florianópolis. O delegado da Polícia Federal, Adriano Antônio Soares, de 47 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira,
dia 31, em uma casa noturna de Florianópolis. O crime ocorreu na chamada Portinha Azul, no bairro Estreito. Segundo informações de alguns clientes que não quiseram se identificar, os delegados se desentenderam com o terceiro cliente, que é proprietário de uma barraca de cachorro-quente na região, chamado Milton Dog. Soares chefiava a Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio, que abriu as investigações sobre a morte do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, em um acidente aéreo em Paraty, no mês de janeiro. A polícia informou em nota oficial que o inquérito já não estava nas mãos de Soares. A apuração está sendo conduzida por outro delegado em Brasília. Está investigando, mas ficou realmente como acidente. Na época se questionou se foi acidente, se foi uma coisa encomendada, mas não sei o que vai dar esse inquérito. Importante é que se esclareça. O próprio filho veio à tona aí, o próprio filho de Teori Zavascki, colocando algumas interrogações. Algumas notícias locais que estão no Jornal Bigorna. Toninho da Lorça pede instalação do Senac em Avaré. Vereador Zandonato tece críticas sobre gestão do esporte avareense. Vereadores criam comissão para acompanhar a obra de duplicação da espécie B55, requerimento que nós elaboramos, juntamente com o Barreto, com a Marialba, com o Cabo Sérgio e também com a Ibanda Comitiva. E essa comissão foi instalada lá na Câmara Municipal. A gente espera agora que haja efetiva fiscalização e acompanhamento das obras da SP255. A vereadora pede informações sobre a merenda escolar. São algumas das manchetes e informações que nós temos no Jornal Bigorna. E tabaco mata mais de 7 milhões por ano, diz a Organização Mundial da Saúde. Inclusive, nós temos uma matéria sobre o Dia Mundial do Tabaco, de prevenção das doenças do tabaco. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aí uma matéria da EBC sobre esse assunto. É hoje, esse Dia Mundial de Combate às Doenças que o tabaco causa. Quem fuma sabe o mal que faz, ou deveria saber, né? E quem não fuma, como é o meu caso, a gente pode dar conselhos para os outros não fumarem, porque não adianta nada, principalmente o médico, né? Às vezes fala, você não pode fumar perto das crianças, e o próprio médico fumando, aí não tem sentido. Eu, felizmente, nunca fumei, nunca pretendo fumar. Não é isso, Tetonelli. O cigarro faz um mal, o tabaco faz um mal, que não é brincadeira para os pulmões. São 27 doenças, na verdade, e tem mais de 4.000 substâncias no cigarro. Imagina, não é só a nicotina, não é só o alcatrão, tem muito mais, e aí pode gerar câncer de brônquios, câncer de laringe, câncer de bexiga, facilitar o infarto do miocárdio, etc, etc e tal. Então, asma, DPOC, enfisema, né? DPOC que é o nome correto do enfisema atualmente. Mais notícias aqui do Jornal do Gunhê. Prefeito não estaria fazendo a lição de casa. É a opinião do Jornal do Gunhê aí. Vamos ver o que ele quis dizer com isso. Região recebe encontros sobre meio ambiente no mês de junho. Câmara deixa de lado os assuntos relevantes e fala de amenidades. Eu acho que o Gunhê está sendo um pouco injusto. Ouvir assuntos importantes que todos os vereadores falaram lá. Às vezes pode ter amenidades, então eu vou ver que amenidades que ele está citando aí. Avaré em frente à cidade da Venezuela, hoje no dia do desafio, ouvi críticas aí feitas pelo Marcelinho, né, sobre essa questão. Filme de Albuquerque festeja os 110 anos do Matilde, vai ser dia 8 de junho. Esse Albuquerque é o nosso sobrinho, né? Ó, tem que faz aí, que é cineasta aqui em Avaré. E vamos tentar estar presente lá. Fomos convidados já há tempos atrás, aí já veio o Mauri e mandou convite pra gente, ele que faz belos documentários, belos filmes, e o filme chama Mãe de Todas. Foi pensado para resgatar a memória escolar avareense, inaugurada em 1907 do primeiro grupo escolar do município, que na época não chamava Matilde Vieira, hoje é conhecido como Escola Matilde Vieira. A sua primeira exibição está programada para a próxima quinta-feira, 8 de junho, às 20h15, na data comemorativa dos 110 anos do estabelecimento de ensino. Eu desfilei no primeiro cinquentenário, eu estava no primeiro ano de grupo, viu, Titonelli? 1957, é verdade, bate direitinho, teve os 50 anos do Matilde Vieira, a gente estava lá pequenininho presente.
Tem até fotos dessa época aí, que estava com a dona Maria José, nossa professora da época, que já falecida, infelizmente. Ele é professor de ensino médio, o Mauri, e diretor do Encena Filmes, produtor audiovisual independente. Ele elaborou esse documentário em 2015. A escola mais antiga de Avaré aniversaria, a data merece registro. Por mais de um século passaram por seus bancos personalidades como Tony Ramos, o deputado Salim Curiati, cientista diva Diniz Correia. Além disso, o prédio foi serviu de quartel para as tropas da Revolução de 32, também recebeu visitas ilustres, como a do maestro Heitor Villa-Lobos. Essa trajetória foi contada nessas imagens. Também estudei lá, viu, Mauri? Eu fiz meus 4 anos de primário lá. Com 60 minutos de duração, a mãe de todas narra os principais fatos da sua trajetória através de depoimentos de pessoas que fizeram história da cidade. Convidado o secretário de Estado da Educação, José Roberto Nalini, confirmou a sua vinda a esse evento, também autoridades locais. Vamos fazer o máximo de empenho para estar lá. Infelizmente, viu, Titonelli, marcaram uma audiência pública no mesmo dia na Câmara sobre o Estatuto dos Servidores. Como é que eu faço? Eu vou ter que estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então eu vou primeiro às 7 horas lá na Câmara e depois às 8h15 eu vou ter que descer aqui para assistir a esse importante para nós e para todos nós avarenses, importante documentário aí do Amaury Albuquerque, que por acaso é meu sobrinho, né? Tá aí, né? Por isso que nós vamos estar lá, justamente porque a gente tem maior carinho e respeito pela escola Matilde Vieira. Deixa eu dar uma olhadinha nessa matéria aqui do Bunhê, que fala que a Câmara está falando de amenidades. São 13h40 aqui nos 60 minutos, Estância Turística de Avaré. Ele faz uma análise aí, dizendo que com tanta informação, no último final de semana, pela já declarada 14ª parlamentar da cidade, nenhum vereador se deu conta dos fatos a serem analisados, como salário e família para agentes políticos que ocupam cargo de confiança e outras coisas que está dizendo que a Câmara tratou de amenidades, né? Teve a impressão de que certos vereadores não estão preocupados. Acho que várias coisas importantes foram discutidas lá. Eu não concordo aí que apenas amenidades. Na verdade, teve coisas muito importantes que foram discutidas lá, como o próprio requerimento cobrando a TESP e criando uma comissão para fiscalização, a questão também do atendimento de pessoas com necessidades especiais. Foi questionado vários assuntos de saúde, a questão do Camargo foi abordada, então acho que generalizar sempre é bastante complicado. E a questão da lição de casa, que é que o Bunhê está falando, a respeito do prefeito municipal, só para esclarecer o que ele quis dizer, ele cita aí o governo anterior, cita o Fernando Pimentel, né? E está dizendo aí, profundos conhecedores da contabilidade da prefeitura são unânimes em dizer que a partir de julho o prefeito Jô Silvestre deverá entrar em um inferno astral sem ter de onde tirar dinheiro para a folha de pagamento. E lembrando que o povo, com a vitória de Jô Silvestre, esperava um milagre que até agora não aconteceu. Então, o certo é esperar. Na verdade, ele está falando agora, que é a hora que entra bastante recurso, os primeiros meses do ano, e que o prefeito deveria estar atento a essa questão dos gastos da prefeitura, para que não falte no segundo semestre. Esse é um problema crônico, de fato, de todos os prefeitos. Sempre tem bastante arrecadação no começo. Se no começo está com dificuldade, imagina no final, hein, Titonelli? Realmente é uma preocupação que todos os membros do Executivo deveriam ter. São 13h42, vamos dar uma olhadinha e mandar um abraço aí para o Luciano Assis, que acessou a nossa página também. O Valdir Bronson também entrou na nossa página, a Simara Fontes dos Santos, o Takashi Kimura, o José Francisco Gomes Filho, a Priscila Rocha Fábio Borges, Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, também o Cláudio Paulucci, o Marquinhos Benoli, são os amigos aí que também estão compartilhando, e a Simara também. Um abraço a todos eles, obrigado aí pela sintonia e pelo acesso à nossa página.
São 13 horas e 43 minutos. Eu vou a Brasília. Comissão de Direitos Humanos afirma: houve uma chacina no Pará. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará apresentaram nesta terça-feira o relatório da visita feita à região da Fazenda Santa Lúcia, onde 10 trabalhadores foram mortos durante uma ação policial. O relatório conclui que a polícia violou direitos humanos e não obedeceu protocolos legais para o tipo de ação. Destaca ainda a dificuldade de periciar o local da chacina após a descaracterização da cena do crime pelos policiais. Outro ponto criticado no documento é a ausência de suporte psicossocial das vítimas e dos familiares, evidenciada pelo descaso com os corpos em Marabá e Parauapebas, impedindo a realização de velórios adequados e dignos. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Carlos Bordalo, além de ser enviado aos órgãos competentes, o relatório também será encaminhado a instâncias internacionais. Vamos enviar para os organismos internacionais, a Organização dos Estados Americanos, a Organização das Nações Unidas, para que as providências sejam efetivamente tomadas. Nós queremos que o Pará pare de conviver com essas tragédias que vem atormentando gerações do nosso estado. O documento também apresenta diversos questionamentos quanto à conduta dos policiais, entre elas, se houve perícia das armas apreendidas, quem era a autoridade policial no comando da ação e qual o paradeiro de uma senhora conhecida como Baixinha, companheira de um sobrevivente, que teria deixado o hospital em companhia de um suposto policial. Entre as recomendações dos deputados estão a formação de um observatório de violência no campo para realizar o levantamento das listas de ameaçados de morte e identificação dos conflitos que originam os crimes, além da retomada das tentativas de conciliação por meio da ouvidoria agrária do Tribunal de Justiça do Estado. O governo do Pará disse em nota que em momento algum se mostrou omisso ao episódio em Pau d'Arco e que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social colocou em prática de imediato medidas como a instauração de inquérito para investigar e esclarecer os fatos e o afastamento de 29 policiais que atuaram no cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão na Fazenda Santa Lúcia. Disse ainda que refuta veementemente as afirmações de falta de articulação para a solução dos conflitos agrários e que se ressente de ações efetivas de regularização fundiária por parte do INCRA, realidade que só estimula a disputa por terra. Reportagem Maíra Heinen. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. Um abraço aí para a Regiane de Branco. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h46, conosco NT Chaveiros e também a UDI Ressonância Magnética. São os apoiadores culturais, juntamente aí com a Farmagrid e a Clínica de Vacinação ou de Vacinações, né, aqui do Largo São Benedito. A vacina de gripe está disponível lá no consultório, a meningite B, que é outra vacina bastante procurada também, além da meningite ACWY. São vacinas disponíveis aí que a gente tem feito bastante. Aniversariantes da nossa agenda, que eu não falei no começo, o Dr. Wilson Manaca, lá de Itaí, também a Claudiane Pereira, Pedro Santana, Clara Bove e o professor Ricardo Custódio Marques, aniversaria hoje. Parabéns aí, professor Ricardo, nosso velho companheiro. Márcia Teixeira Pancioni também acessando a nossa página. Um abraço aí para Márcia. Lembramos que jornais usados são bem-vindos aqui na Cidadania para nós entregarmos para uma entidade protetora de animais aí. E também lembrando que a gatinha que foi perdida lá no bairro Água Branca continua perdida, é rajadinha, peito branco, ela está com problemas de saúde, está cambaleante e tem gratificação para quem encontrar. Foi perdida nesse final de semana. 997-741016, 998-93-5947 são os telefones para entrar em contato. Ou aqui na rádio Cidadania FM. Preso em Avaré, segundo o jornal Victoriano.
um dos maiores líderes do PCC, policiais civis do 4º DP de Guarulhos, prenderam aqui em Avaré, na última sexta-feira, um foragido da justiça, considerado um dos maiores líderes da facção criminosa, lá no Jardim Europa 3. Tem 43 anos, Antônio Emerson dos Reis, conhecido como Pardal, foi preso em uma residência lá no Jardim Europa 3, como eu disse, durante a operação desencadeada pela equipe B do 4º DP de Guarulhos. Eles fizeram uma campana, melhor dizendo, e ele foi pego à noite, às 22h30 da última sexta-feira, não resistiu à prisão e agora foi encaminhado novamente para reclusão. Ele teria deixado o Centro de Progressão Provisória de Bauru, beneficiado por uma saída temporária, e chegou-se ao endereço do foragido na rua Munique 63 do Jardim Europa 13. Estava morando lá. Pois é. E interessante que essa notícia praticamente não veiculou nos outros jornais, não, Antonelli? Foi na sexta-noite, jornais impressos já estão devidamente circulando, então apenas o blog O Victoriano é que soltou essa matéria aí. O filho tenta matar o pai a golpes de facão lá no Plemec, aí também está no jornal O Victoriano, que destaca também 2 pessoas esfaqueadas em saída de casa noturna, já divulgamos essa notícia. Mega Sena pode pagar 65 milhões, também é destaque aí do jornal O Victoriano. E hoje tem Sarau Caipira lá no Centro Cultural. Centro Cultural aqui na Rua Ceará, 1507. O evento reúne intérpretes, solos duplas e até mesmo trios, que se apresentam para o público amante da boa música sertaneja. Secretaria Municipal de Cultura, entrada franca. As apresentações acontecem das 20 às 23h30 lá no Centro Cultural. Obrigado ao Everton Rodrigues de Matos, que também entrou na nossa página. Também teremos um evento lá no Centro Cultural, sábado, dia 3, à noite, a partir das 8h30, leitura cantada. Deve ser interessante, vamos ver se a gente tem um tempinho para assistir a esse evento lá no Centro Cultural. São 13h50, temos mais informações aqui na Cidadania FM. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa página, se mais alguns amigos entraram na página Facebook da Rádio Cidadania ou eventualmente da página Ernesto Albuquerque. 13h51, o Luciano Assis também entrou. Obrigado aí pela audiência. Manchetes de jornais. Estado de São Paulo, Temer pedirá ao STF para não responder sobre áudio de Joesley Batista. De acordo com a defesa, a gravação ainda precisa passar por perícia. Ministro Fachin autorizou a PF, Polícia Federal, a colher depoimento por escrito do presidente em 10 dias. Tem todo aquele período para fazer a checagem da fita, né? Mas as partes audíveis deixam bem claro, não tem explicação. 500 mil na mala, né? Indicou um deputado Loures, que agora, como o ministro Serralho desistiu de ir para a transparência, saiu da justiça, não aceitou o cargo da transparência, e o deputado Loures é suplente do Serralho, e já disse que vai continuar como deputado. Então, o Rocha Loures perdeu o foro privilegiado. Todo mundo tem um medo de perder o foro privilegiado, que não é brincadeira. Então, enfim, essas coisas têm que ser muito bem esclarecidas. JBS pode ter de pagar multas de até 31 bi, aponta levantamento do Estadão, e frigorífico vale 21 bilhões de reais. E o total de eventuais multas da empresa atinge 3 vezes o valor que a empresa tem no caixa. Na verdade, a JBS é um grande complexo de empresas que vai ter que honrar essa multa, que é uma das maiores aplicadas para um grupo de empresários. Irmão de Suzane Richthofen é encontrado na Cracolândia. Andreas von Richthofen, de 29 anos, irmão de Suzane, foi internado no Hospital do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, após ser flagrado pulando um muro de um imóvel na área da Cracolândia. Ele havia sido abordado por equipes de saúde da Prefeitura na véspera, mas recusara tratamento médico. Ontem, o desembargador Borelli Tomás, do Tribunal de Justiça, determinou a extensão do pedido da Prefeitura para a internação compulsória
de usuários de droga. Comércio fica com metade do fundo de garantia de tempo de serviço das contas inativas, a liberação aí de cerca de 2,65 bilhões na economia brasileira, e o comércio ficou com 48%. Então, o dinheiro foi gasto basicamente no comércio, pelo menos a maior parte. 4 setores atraíram dinheiro, entre eles o de vestuário. E o Luxemburgo, hein? Está voltando para ser técnico do esporte. Já está falando grosso, hein? Está dizendo que ele promete grandeza no esporte de Recife. E a Odebrecht, que está meio saidinho, saiu um pouquinho das manchetes, esse Odebrecht, está dizendo aqui que ela e o CAD negociam 12 acordos. Tem uma foto aqui do presidente Michel Temer participando de encontro com empresários em São Paulo. Defesa conseguiu retirar Aécio Neves do inquérito do presidente. Ninguém quer o Aécio por perto, nem mesmo em inquérito, viu? Querem manter distância do outrora poderoso Aécio Neves. Até o PSDB diz, você já não é mais nosso presidente, não. Pois é, né? Como a coisa vira de uma hora para outra. Ninguém vai nos impedir de continuar nossas políticas públicas, diz o presidente Temer, após a delação de Wesley. Tem que falar algo parecido. Defesa pede ao STF para Temer depor somente após perícia em áudio. Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Carne Fraca. Ex-superintendente do Ministério da Agricultura foi preso em Goiás. Portos conseguiram coisa demais em decreto, diz assessor de Temer, isso em áudio gravado. Temer sempre teve uma grande influência lá em Santos, nesses portos, né? Restos mortais de Garrincha desaparece de cemitério no Rio. Que coisa, hein? E um artigo do articulista Menon da UOL diz que Brasil mata a Garrincha de novo. Sumiram os restos mortais de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Trump decide tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, diz imprensa americana. São aí as principais manchetes do site UOL. Nós temos ainda 3 matérias. Nós lembramos que estamos precisando de jornais para entregar para a entidade filantrópica. Quem puder trazer aqui na rádio, a gente agradece. E também a gatinha desaparecida, gatinha adulta rajada, clara, peito branco, que está doente, está sem equilíbrio. Quem encontrar, ligar para o 997-74-16, 998-93-5947. Quero agradecer a todos os amigos que acompanharam os 60 Minutos hoje, o pessoal da internet, que está no www.radiocidadania.com.br, que também está no aplicativo TuneIn ou Radiosnet, e também, especialmente, o pessoal que está no Face aí. Obrigado pela audiência, a gente agradece. Eu deixo 3 matérias aqui que eu acho que todas elas são importantes. O número de desempregados no Brasil, que está passando de 13%, 14 milhões de empregados no Brasil. As medidas econômicas não estão conseguindo repor o número de empregos no Brasil. Também o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado hoje, e História Hoje, falando da criação 59 anos atrás da Rádio Nacional de Brasília, que é nossa parceira aqui da Cidadania FM. Boa tarde a todos, até amanhã. $60 minutos, trazendo as principais notícias para você. A taxa de desemprego no Brasil chegou a 13,6% no trimestre imóvel encerrado em abril deste ano. O índice teve alta de 1 ponto percentual em relação ao trimestre imóvel anterior, encerrado em janeiro. Com o resultado, a população desocupada em abril chegou a 14 milhões de pessoas, o que equivale a uma alta de 8,7% em relação ao trimestre encerrado em janeiro, que registrou 12 milhões e 900 mil desempregados. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o número de pessoas desempregadas subiu 23,1%, o que significa que 2 milhões e 600 mil pessoas ficaram sem trabalho no período. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com essa notícia de desemprego, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Um abraço, pessoal do Face. Até amanhã, viu?